Uso de funções de variáveis string. Gente, na aula passada a gente aprendeu a declarar constantes e também variáveis string, não é verdade? Agora, nessa aula, ou tutorial, sei lá como é que você quer chamar, eu vou te mostrar algumas funções embutidas no programa que usam ou constantes ou variáveis string. Só que como tem muita coisa para te falar, mesmo sendo um curso introdutório, eu vou dividir essa aula em duas partes, a parte A e a parte B. Então, essa daqui vai ser a Parte A. Então, turma, as constantes ou variáveis string, elas podem ser utilizadas como o input, ou seja, a entrada das funções. Também, as constantes e variáveis string podem ser os resultados, também conhecidos como output, das funções. E por fim, as constantes ou variáveis string podem ser utilizadas tanto na entrada quanto na saída nas funções string. Gente, e como isso aqui é um curso introdutório, eu vou te mostrar algumas coisas que o Easy nos oferece. Se você quer saber mais coisas, precisa explorar por conta própria. E eu tô gravando essa aula que eu acho bem legal e muito importante, 3 dias depois que a banda dos meus melhores amigos de Belo Horizonte lançaram um EP novo. Então, para servir de efeito motivacional, para a gente já descer a ladeira embalado, vamos dar uma olhada no negocinho aqui. Olha aí, a banda chama Expurgo. Tá aqui se vocês quiserem algumas coisas a mais. Segura a cajadada. Nossa senhora, começar a dar aula depois de escutar um EP desse deixa o cara desorientado. E daí a única forma de você resolver é pedir ajuda. Então eu recomendo que você abra o programa e aperte o F1. Se você não pedir ajuda nessa hora, não vai funcionar. E na hora que vocês apertarem o F1 dentro do programa, a tela que vocês encontrarão vai ser essa daqui. Se vocês olharem aqui do lado esquerdo, vocês vão encontrar as string functions bem aqui. Já nesse lado direito, elas estão aqui, ó, nessa seção de Functions and Procedures. Especificamente, se você procurar na String Functions aqui e clicar nesse Hyperlink, vocês vão encontrar essas opções, onde vocês vão poder vasculhar uma a uma. São 31 funções string que tem no programa. Aqui nessa lista que vocês estão vendo no site só tem 30 funções. Eu não comparei qual está faltando, mas está faltando uma. Uma outra alternativa é vocês abrirem o manual do IIS no capítulo 4, que fica entre as páginas 188 e 190. Só que tem um negócio interessante, aqui no manual tem explicações sobre cerca de 20 dessas funções. Sei lá por que eles não devem ter atualizado o manual. E por se tratar de um curso introdutório, eu vou abordar só algumas, para que vocês saibam que elas existem. E provavelmente você vai perguntar para mim por que eu falo todo o tutorial que a gente está no curso introdutório. Uai, tem 2 motivos. O primeiro deles é porque a gente está no curso introdutório. E segundo, que eu não quero um processo aí nas minhas costas, né? Você reclamando que não aprendeu tudo, reclamando que a aula está superficial, que você queria saber mais. Então tem que prometer o que eu vou cumprir, não é verdade? Então nesse primeiro tutorial eu vou fazer uma demonstração inicial para fazer aquela provocação e mostrar exemplos de funções string sendo utilizadas. Na parte B, eu vou fazer uma abordagem bem mais estruturada dessas funções. Tá legal? Então olha só, você sabe que o software foi feito para a área térmica e essa, nem de perto, é a área da minha especialidade, tá? Eu fico fazendo brincadeira por aí, dizendo que eu sei tudo, mas gente, de verdade, eu não sei absolutamente nada e principalmente nessa área térmica. Só que, ao mesmo tempo, durante a minha formação de engenharia, eu obviamente aprendi uma série de coisas básicas, como por exemplo, a importância da propriedade de condutividade térmica dos materiais. A condutividade térmica de um material é uma medida da sua capacidade de conduzir calor. Isso tem algumas implicações práticas, porque a transferência de calor ela acaba acontecendo em uma taxa mais baixa nos materiais que têm baixa condutividade térmica. E, obviamente, no outro extremo, a transferência de calor acaba acontecendo numa taxa muito maior nos materiais que possuem alta condutividade térmica. Quando a gente usa o Sistema Internacional de Unidades, o SI, como referência, a condutividade térmica ela é medida em watts por metro Kelvin. E a gente sabe que essa propriedade ela depende especificamente de 2 aspectos. Ela vai variar em função do material
e também em função da temperatura que esse material se encontra. E daí, como o IES tem um banco de dados dessas propriedades, eu vou usar um exemplo bem simples para te explicar o uso de constantes ou variáveis string associadas com variáveis numéricas. Porque, por exemplo, se a gente quiser descobrir a condutividade térmica do alumínio a uma temperatura de 300 Kelvin, e para a gente chegar nessa conclusão, bastaria que a gente consultasse o manual termotécnico. E vocês devem ter percebido que minhas aulas são lotadas de referências, né? E eu acabei fazendo essa referência aqui à minha própria formação na FEI, porque a gente usava esse manual para estudar e também a gente levava esse manual para fazer as provas. Era, tipo, a única forma de consultar as propriedades dos materiais e resolver os exercícios. Então, se a gente fizer uma consulta no manual para descobrir a condutividade térmica do alumínio a 300 Kelvin, nós vamos descobrir que o valor é de 235 watt por metro Kelvin. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é te mostrar esse banco de dados do IS, porque eu vou te ensinar a determinar a condutividade térmica de um material que esteja cadastrado no programa. E depois que eu fizer isso, eu vou te mostrar um jeito bem interessante de a gente usar uma constante string para armazenar o nome do material. Porque, veja bem, o nome do material não é composto por caracteres, então eu vou armazenar esses caracteres numa constante string. E daí eu vou aproveitar e te mostrar uma outra coisa legal, porque nesse processo de encontrar a condutividade térmica, eu também vou te mostrar uma funcionalidade da constante string para o armazenamento de unidades. Eu te explico. Olha só, a condutividade térmica, ao ser inserida no IES, vai ter a forma de uma variável numérica, né não? Olha aí, K igual a 235. O nome dessa variável numérica vai ser K. Só que depois eu vou te ensinar um atalho que é utilizar uma constante string para você armazenar as unidades dessa variável numérica. Por quê? Se você prestar atenção, as unidades não são compostas por caracteres. Então vai ser um exemplo duplo, porque além de eu te mostrar essa função de condutividade térmica no banco de dados do programa, eu vou te ensinar essa técnicazinha aí. Só que eu quero que você se lembre de um negócio bem importante que eu falei na aula passada. Quando eu te expliquei a estrutura da constante ou da variável string, eu te disse que para a gente declarar uma constante ou uma variável string, a gente tem que usar uma letra, que pode ser seguida de letras ou números, e depois colocar o sinal do dólar. Então eu vou te pedir uma coisa super fácil. É só você ficar de olho no símbolo do dólar. Se tiver um símbolo do dólar nas linhas de código da Equations Window, ou até mesmo em qualquer outro lugar do programa, é um indicador significativo que estamos lidando ou com uma constante string, ou uma variável string, ou uma função string. Então o alerta é esse, é só ficar atento ao símbolo do dólar. E o programa é esperto, se tiver o dólar, ele já ativa o modo string. E também fica o alerta, tá? E eu vou estender esse alerta. Se você inclusive achar uma dessas notas aí na rua, só você me avisar porque eu perdi e tô procurando que nem doido. Então é o seguinte, vamos abrir o programa e vamos começar a fazer alguns testes para que a gente possa ilustrar justamente o que foi prometido agora há pouco. Então, com o programa aberto, eu vou te mostrar esse banco de dados interno que tem as propriedades de diversos fluidos e materiais. Só que para a gente usar qualquer uma dessas funções de propriedades de fluidos ou de materiais, é importante que a gente especifique qual é o fluido ou qual é o material que a gente está trabalhando. No nosso caso, a gente prometeu que nós vamos trabalhar com o alumínio. Então o que eu vou fazer aqui agora é abrir as opções de função. E nessa versão do programa que eu tenho, essas são as funções disponíveis. Se você tiver uma versão um pouco mais antiga, fica tranquilo porque você vai conseguir encontrar essas funções em algum outro lugar diferente, tá legal? Então, quando eu abro essa caixa de diálogos com as funções disponíveis, o programa, por definição, vem com as funções selecionadas em funções matemáticas ou funções de string. E nós estamos interessados nas propriedades termofísicas dos materiais. Então eu vou clicar aqui nessa opção Thermophysical Properties. Ao selecionar as propriedades termofísicas, o programa me dá a opção de selecionar diversos materiais. Então, por configuração padrão, a opção fica em fluidos reais. E aí vocês podem perceber quais são as outras opções. No nosso caso, o alumínio se trata de um material incompressível. E por isso, obviamente, eu vou selecionar esta opção. Uma vez feita essa seleção, o programa nos oferta aqui nessa região da esquerda essas funções. E nós estamos interessados na função de condutividade. Ora, uma vez que o programa está em inglês, essa função está representada pela opção Conductivity. Agora, presta atenção, por favor, que nessa janela vocês vão perceber que todas as funções têm as respectivas unidades associadas. Então é uma coisa bem interessante que nós vamos comentar futuramente em outros tutoriais. Conforme a gente havia previsto, a condutividade térmica ela é especificada em watt por metro Kelvin.
Quando eu seleciono essa função, aqui no campo de exemplo, eu consigo entender o formato da função. E eu sei que eu posso estar sendo repetitivo com vocês, mas eu gosto muito de abordar o problema de maneira bem estruturada. Então eu vou analisar com vocês qual é a composição dessa função. Porque ela tem uma estrutura específica, assim como ela tem um argumento específico. E turma, por favor, todas as vezes que eu estiver falando sobre argumento, eu estou falando sobre o conteúdo que está entre parênteses. Do jeito que essa função está exemplificada, dá para a gente notar claramente que a estrutura base dessa função é dada por uma variável numérica de nome sugerido k. Eu já conversei isso com vocês antes, eu posso perfeitamente vir aqui e trocar a variável de k para w, ou trocar para t, ou qualquer outra letra que você julgar conveniente. Eu vou deixar k para que a gente possa manter a nossa explicação inicial. E por que eu digo que essa variável k ela é numérica? Porque depois do sinal de igualdade, o programa vai retornar um número para a gente, porque o programa vai usar essa função de condutividade, vai resolver e vai nos devolver a condutividade térmica que é expressa numericamente. Daí, depois da igualdade, a gente tem uma expressão em inglês conductivity. Essa expressão representa a função em si. Pois bem, seguindo a nossa análise, a gente vai encontrar o argumento. E é muito interessante porque esse argumento ele contém duas porções bem definidas e separadas por uma vírgula. A primeira porção desse exemplo tem uma constante string. E por que eu estou chamando de uma constante string? É uma constante porque os valores estão pré-definidos e também é chamada de string porque esses valores são caracteres. Essa porção do argumento que define a constante string, nesse exemplo, se inicia com aspas simples e contém o nome de um material. E se você perceber, o nome do material que está dentro do argumento equivale ao nome do material selecionado no banco de dados que está mostrado nessa região aqui da direita. Nesse exemplo, o material que está selecionado no banco de dados é o 1,3 propileno glicol. Então, turma, é de se esperar que ao trocar o material aqui na direita, essa porção do argumento seja atualizada. E logo mais nós vamos fazer isso. Agora, na segunda porção do argumento, a gente tem uma variável numérica relacionada à temperatura dada em Kelvin. Então, agora que a gente dissecou essa função, eu gostaria de fazer um resumo. Essa função ela é composta por uma variável numérica k, associada a uma função que tem uma constante string e uma variável numérica t. E daí, como na sua composição essa função tem pelo menos uma porção que depende de uma constante string, ela é chamada pelo programa e classificada pelo programa de uma função string. No meu ponto de vista, ela devia ser chamada de uma função híbrida ou uma função blended, porque o seu argumento tem constantes ou variáveis string e também numéricas. Mas aí eu vou deixar o professor Klein em paz, porque foi ele que fez o programa funciona muito bem e a gente não tem o que reclamar. Então deixa eu ressaltar um ponto bem curioso dessa função em específico. Você viu que essa porção do argumento que lida com a constante string, ela é composta por duas aspas simples? E isso só aconteceu porque nessa região da direita está selecionado o material 1,3 propileno glicol. Se eu por acaso trocar de material, você vai perceber que as aspas simples, tanto do início quanto do fim dessa porção do argumento que lida com a variável string, vai parar de existir. Vamos fazer esse teste? Vou clicar aqui nesse outro material. Olha o que aconteceu. As aspas simples sumiram. Por quê? A aspa simples foi utilizada no caso do 1,3 propileno glicol porque o nome deste material começa com um número. Então, para todos os outros materiais cujo nome começar por uma letra, essas aspas simples não aparecerão nesta função. Mas isso aí é procedimento interno do programa e não deveria ser nossa preocupação. Então vamos parar de enrolar e vamos selecionar o material que é alvo da nossa empreitada, que é o alumínio, que eu sem querer selecionei, não é verdade? Tem vários tipos de alumínio, mas eu vou aqui nesse material mais genérico mesmo. Eu vou clicar aqui no botão de Paste e como a gente está acostumado, a função migrou para a Equations Window. E turma, eu sei que o objetivo da aula não é falar sobre unidades, não é verdade? E eu já te falei que nós teremos um tutorial específico sobre unidades, não é verdade? E também você sabe da minha obsessão por unidades, não é verdade? Então, se tudo isso que eu te disse é verdade, eu vou fazer um negócio bem legal aqui para te mostrar como é que esse programa é bacana, de verdade.
Como eu sei que a unidade de temperatura dessa função prescreve que a mesma esteja em Kelvin, eu preciso me adequar a essa situação, não é verdade? E atualmente o meu sistema de unidades está definido com a temperatura em graus Celsius. Então eu vou trocar as minhas preferências de unidades diretamente aqui no sistema de unidades. Vou trocar a temperatura para Kelvin e aí vou clicar em OK e automaticamente o programa me mostra que a base da temperatura agora é a escala Kelvin. Quando eu fiz essa mudança, o programa já fez uma modificação de formato porque ele fez uma verificação interna. Então olha o que você pode perceber. O termo conductivity ficou preto porque o programa reconheceu que se trata de uma função embutida nele. Por sua vez, essa variável numérica T ficou preta e em itálico, porque o programa está esperando que a gente atribua a temperatura para ele proceder com os cálculos. E como no nosso caso a gente tem interesse em determinar essa propriedade do alumínio quando ele se encontra em 300 Kelvin, eu vou fazer essa substituição agora. E aí eu vou pedir para o IES fazer a resolução dessa equação para mim, clicando aqui na calculadora. E conforme a gente tinha esperado, o valor numérico da variável K é 235. E você percebeu aqui na janela de soluções que o programa sempre me devolve a escala de unidades que eu tenho. E está muito claro aqui para mim que foi utilizado a temperatura em Kelvin. Agora, você percebeu que o IES forneceu o valor do K sem a unidade? E também você percebeu que aqui na janela de soluções, o programa aponta uma potencial inconsistência de unidades? Então, como a gente é curioso, nós vamos clicar aqui para tentar entender o que aconteceu. Vou clicar em Check Units e o programa nos dá o aviso que a função de condutividade térmica requer que a entrada de temperatura seja em Kelvin. E até aí, tudo bem, porque a gente fez isso. Só que nessa parte final do aviso, o programa fala que a condutividade térmica está sem dimensões. Então eu vou te dizer para você não ficar preocupado, porque nós vamos solucionar isso daqui a pouquinho. Então eu vou fechar essas duas janelas e nós vamos voltar à Equations Window para que eu faça uma discussão com vocês, que é a discussão que eu havia prometido desde o início da aula. O ponto nevrálgico desse exemplo é que ao analisar a primeira porção do argumento da função, que é essa daqui, a gente vai notar que nós temos uma constante string. E eu repito, por que é constante? Porque são valores pré-definidos. E por que é string? Porque tem caracteres. E esse é o caso clássico de uma função que tem uma constante string como seu input, ou em bom português, como sua entrada. Daí, turma, para eu cumprir a promessa que eu havia feito, eu vou usar essa situação para te ensinar um truque bem legal para que a gente possa prover essa informação para a função de uma maneira um pouquinho diferente. Olha o que eu vou fazer. Eu vou declarar aqui fora, então eu vou dar um enter, dois enters, como você quiser. Eu vou declarar aqui fora uma constante string chamada, por exemplo, de material. Percebeu o inglês, né? Porque se fosse em português falaria material, mas como nós estamos falando em inglês é material. Eu vou colocar o sinal do dólar aqui na frente. Vou colocar o igual e declarar esse mesmo material, que é o aluminum, e vou fechar as aspas simples. Tá legal? E é claro que essa constante string que eu chamei de material, você pode chamar de A, B, AB, como você quiser. Eu só vou deixar como material para poder ficar bem organizado. E se você já foi minha aluna ou meu aluno, você sabe que eu sou bem organizado e gosto de fazer as coisas bastante estruturadas. Então vou fazer uma atualização da lista de variáveis aqui. E obviamente essa nova constante de string não aparece aqui porque o programa não está habilitado para mostrar as variáveis e constantes de string. Ao clicar aqui em Show String Variables, o programa automaticamente nos mostra essa constante que eu acabei de declarar. Então vou clicar aqui em OK e a minha paleta de variáveis já está atualizada. E aí o que eu vou fazer é usar um truque para encadear essa constante que eu acabei de criar com a função que eu tinha estabelecida anteriormente. Então aqui no lugar do aluminum, eu vou colocar minha constante de string material e vou pedir para o programa resolver esse sistema de equações e obviamente eu tive a mesma resposta. Agora, esse processo que eu acabei de fazer não vai fazer o menor sentido se você for usar essa função uma vez só. Todavia, pensa aqui comigo. Imagina uma situação que você vai ter que escrever um programa onde você vai usar várias funções que levam o material dentro do seu argumento. Sei lá, pensa numa situação que você está fazendo uns cálculos aí e vai precisar utilizar 40 funções dessa. E aí, por algum motivo, você resolve mudar o material. Ao invés de estudar a condutividade térmica do alumínio, sei lá, você resolve estudar a condutividade térmica do concreto, ou a do capim, não sei que ramo você trabalha. E aí você já imaginou, você vai ter que trocar manualmente o argumento das funções 40 vezes. E isso te daria um trabalho brutal.
Então, eu uso essa técnica que eu chamo carinhosamente de anzol, porque eu deixo um gancho para fora do programa. E esse gancho fica prontinho para que eu possa conectar ou desconectar em quaisquer lugares que eu precisar. É doido demais, não é não? Então, vamos continuar fazendo algumas variações aqui. Deixa eu fechar a janela de soluções. Só que, por favor, antes de eu continuar, não vai se assustar com algo curioso que vai acabar de acontecer. Se você der uma olhadinha, eu estou gravando essa parte da aula no dia 22 de julho. E de agora em diante, nesse tutorial, o relógio do computador vai mudar milagrosamente para o dia 20. E isso aconteceu porque depois que eu gravei a aula originalmente no dia 20 e eu fui fazer a revisão, eu acabei percebendo que eu tinha esquecido de explicar um negócio bem legal. Daí eu voltei e gravei de novo só essa parte aqui intermediária. Tá joia? Então não vai achar que rolou um de volta para o futuro sem que você tenha percebido. E claro, eu resolvi te explicar em nome da transparência. Tá legal? Então a gente vai usar um passe de mágica, que é mais conhecido como edição, e vamos dar sequência na aula em algum lugar do passado. Olha aqui, eu vou fazer a substituição dessa constante de string, que era alumínio, e eu vou chamar agora de aço inoxidável. Então vocês vão perceber que, obviamente, a resposta do sistema vai mudar, porque eu acabei de trocar o material. Legal, né? Só que agora eu vou te mostrar um outro truque bem legal, que é uma maneira de eu usar uma constante string para associar com a unidade. E eu vou fazer isso usando esse próprio exemplo. Vocês estão percebendo que a variável numérica K está saindo sem unidade? E a gente sabe que a unidade do K, que é a condutividade térmica, é watt por metro Kelvin. Então eu vou usar esse mesmo recurso de anzol, só que para atribuir a unidade à variável K. Então você vai fazer o seguinte, aqui na Equations Window, eu vou declarar uma nova constante de string chamado, por exemplo, B, que aí eu vou colocar o sinal de dólar, colocar igual, aspas simples, watt por metro Kelvin, fecho as aspas. Vou fazer a formatação, tá tudo certo. Vou pedir para o programa resolver essa situação para mim. E aí eu clico com o botão direito do mouse na variável K, ou também se eu quisesse dar um duplo clique com o botão esquerdo daria na mesma. E no campo das unidades eu vou usar esse recurso de anzol ao conectar as unidades com a constante de string que eu declarei na Equations Window, que no caso a constante a gente chamou de B. Clico aqui em OK e voilá, temos a unidade atribuída à variável K. Se vocês quiserem também, não teria problema nenhum acrescentar a unidade de temperatura no próprio argumento da função e aí eu posso atualizar os cálculos. Vocês vão perceber que o programa ainda continua me informando que tem uma possível inconsistência de unidade. Se eu clicar aqui no Check Units, o programa identifica MK como sendo uma unidade não reconhecida. Isso porque a gente não colocou a multiplicação de metro vezes Kelvin. E aí, ao fazer o acerto, esse aviso de erro de unidade desaparece imediatamente. Legal, né? O programa é bem útil para fazer esse tipo de verificação, mas como eu disse anteriormente, não é o objetivo dessa aula tratar desse assunto. Agora, eu vou te dar um exemplo de uma função que usa uma constante string como parâmetro de entrada. Então, vou inventar uma situação hipotética, onde dentro de uma sala de aula eu quero atribuir uma nota para uma determinada pessoa, dependendo do time que ela torce. É como se fosse o seguinte, a pessoa está sentada na carteira, eu estou lá na minha mesa, onde eu tenho um computador, e eu pergunto, aluna A, que time você torce? Daí a aluna me responde, professor, eu torço pro Galo Doido. Aí eu quero dar nota 10 para ela na P1. Agora, se ela me respondesse qualquer outro time, eu ia dar 0 para ela. Inclusive, acabei de criar um critério aí que tem que ser aplicado no Enem, no ENAD. Eu estou bastante a favor desse critério. Então, turma, para essa situação hipotética que eu criei, eu vou escrever um programinha bem simples para te mostrar isso. Por favor, não se preocupe em entender como que eu fiz isso. Você está iniciando seus estudos no software e mais para frente você se preocupe em aprender a fazer essas coisas mais mirabolantes. A ideia aqui é, por enquanto, você entender o uso da constante string. Tá legal? Então eu vou te pedir para fazer o seguinte, vou pedir para você copiar aqui na Equations Window esse código aqui, por favor. Se você quiser, dá um pause no vídeo e digita isso na sua janela de equações. Eu vou fazer a verificação da equação só para você perceber que o IES reconhece alguns comandos e muda a sua formatação. Você percebeu que aqui ficou em itálico e em negrito, o if também, o them, dentre outras coisinhas que estão aí dentro. Só que antes de eu resolver esse sistema, mesmo que brevemente, eu quero te explicar um pouco da lógica por trás. Olha só, eu coloquei essa formatação incluindo um espaço aqui, um espaço maior aqui, depois um outro espaço aqui e assim por diante, só para ficar visivelmente interessante de você entender esse programinha que eu fiz. Na hora de digitar isso na Equations Window, você não precisa fazer essa formatação, porque como a gente viu,
para a rotina funcionar, você colocar linhas em branco, dar um espaço, não faz diferença para o programa. Esse comando aqui é um comando para avisar para o is que nós vamos chamar uma função ou um procedimento interno. Esse texto aqui é para identificar qual é a função interna que vai ser utilizada, que no nosso caso é uma função de teste, que já tem embutida dentro do IIS. A estrutura dessa função diz que você vai testar uma constante string qualquer, que no caso eu chamei de A. Daí o que está dizendo aqui é o seguinte: se essa constante de string A for igual a galo doido, então o teste tem que ser igual a 10. E se a constante string não for igual a galo doido, o teste vai ter resultado igual a 0. Aí aqui tem o término da parte do if e aqui tem o término da função. Daí fora do programinha que eu escrevi, eu declarei uma constante string A e diz que A é igual a galo doido. E criei uma variável numérica chamada p_1, cujo resultado é igual ao teste dessa variável A. Legal, né? Deixa eu limpar tudo aqui para que você consiga analisar com calma. E, obviamente, vamos voltar lá no programa para a gente fazer alguns estudos. Então, a gente vai resolver o programa do jeito que está. Lembrando que minha constante string de entrada A está com valor galo doido. Eu vou até dar alguns enters aqui só para ficar claro para vocês que essa parte aqui é a parte do programa, que é a rotina que a gente escreveu. Aqui tem a variável string, que é galo doido. E aqui eu tenho uma variável numérica P1 que eu pedi para ser o teste dessa variável A. Então a gente espera que na hora que eu apertar o F2 ou clicar aqui na calculadora, o valor da P1 tem que ser igual a 10. Vamos ver? Olha lá que maravilha. Agora, se eu mudar o valor da constante A para qualquer outra coisa que não seja galo doido, por exemplo, coloquei o nome de um outro time aí. O que vocês acham que vai acontecer na hora que eu pedir para o programa resolver esse problema? A nota da P1 vai ter que ser igual a 0, obviamente. E eu sempre falo isso pro meu pai e ele não entende. Até o programa percebe isso. Meu Deus, tão simples. Agora, olha que coisa interessante. Como nesse programinha foi escrito só tem essa constante string, se eu trocar aqui a constante A para B de bola, por exemplo, e pedir para o programa resolver, ele consegue retornar com a mesma lógica que foi estabelecida. Agora, falando bastante sério, né? O programa não faz mágica. Você tem que ser coerente. Por mais que eu tenha digitado galo doido aí, e se eu digitar só galo, é óbvio que a resposta vai ser do programa não reconhecer o que eu havia definido antes. O software não é tão inteligente assim, um dia ele chega lá, tá? Uma outra coisa que eu queria que você prestasse atenção é que o programa ele não se importa se você colocar uma linha em branco entre as linhas de comandos, se você usar letra maiúscula ou não, ou se você coloca tudo na mesma linha e separa por ponto e vírgula, dá para fazer tudo isso. A única coisa que você não pode fazer aqui é tirar a palavra then da mesma linha do if. Quer ver o que vai acontecer na hora que eu fizer isso aqui? Ele dá um aviso que você não pode separar a palavra them da palavra if. Tá legal? É a mesma coisa que você separar galo doido. Praticamente tudo junto, a mesma coisa só, tá? Então não pode. Agora, eu quero fazer um exemplo diferente. Eu vou usar uma variável de entrada numérica em uma rotina para decidir qual valor deve ser atribuído para a variável de saída. Então vamos pensar da seguinte forma. Você quer analisar se um jogador é de Série A ou Série B baseado no salário dele. E a gente sabe que se o jogador ganhar mais de 15 mil reais por mês, então ele é um jogador de Série A. Se ele ganhar menos de 15 mil reais por mês, então é um jogador de Série B. O que eu vou pedir para você fazer é copiar na sua Equations Window a seguinte rotina. Olha lá, igualmente você fez na outra vez, pausa o vídeo, por favor, e copia isso na sua tela. Como de costume, eu vou fazer a verificação. Você vai perceber que o programa já reconheceu algumas coisas aí. Só que antes de eu resolver essa rotina, vamos fazer uma análise do que ela significa lá no PowerPoint. De novo, não se preocupa que eu fiz uma formatação um pouquinho diferente, só para que fique fácil de você identificar a hierarquia desse programa que eu escrevi. Você não precisa fazer essa formatação, porque como a gente já detectou, o programa não se preocupa com isso. De novo, a base é a mesma. Essa parte do texto aqui é um comando para avisar que a gente vai chamar uma função interna. Eu não expliquei isso aqui ainda, não se preocupe, isso aqui é um curso introdutório, mais para frente vai aparecer isso. Por sua vez, esse texto aqui é para identificar que vai ser utilizada uma função interna, que no caso é uma função de teste que já está embutida no programa. A estrutura dessa função diz que a gente vai testar uma variável numérica qualquer, que no caso eu chamei de ZZZ, e disse que se ZZZ for igual a 15 mil,
então o teste vai retornar uma constante de string série A. Caso não seja igual a 15.000, essa função teste vai retornar uma variável de string chamada de série B. Daí aqui tem um encerramento dessa parte do if e aqui tem um encerramento dessa rotina que eu escrevi. Aí fora da rotina eu declarei uma variável numérica d igual a 15.000 e criei uma variável string que tem o seu valor atribuído ao teste da variável numérica d. Igualmente eu fiz da outra vez, eu vou limpar toda essa bagunça que eu fiz aqui para que você possa apreciar mais uma vez o que foi feito. Olha aí. Agora que eu fiz a limpeza da tela, eu quero te chamar a atenção para um ponto bem interessante que talvez você não tenha percebido. Se você fizer a comparação dessa rotina que eu acabei de te mostrar aqui com a rotina que a gente fez anterior, vocês vão perceber que esse comando teste nessa rotina, ele vem precedido do sinal de dólar. E por que isso? O motivo pelo qual a gente tem um sinal de dólar colocado depois do comando de teste é porque o resultado do teste vai ser uma variável do tipo string. E por isso que, se você prestar atenção, todas as vezes que eu escrevi esse comando de teste, eu coloquei um sinal de dólar depois dele. Sutil detalhe, não é verdade? Então, vamos voltar para o programa e resolver essa situação variando as entradas e avaliando as saídas. Então, vamos resolver esse algoritmo aí para ver qual vai ser a resposta dele. Obviamente, a gente espera que, como eu declarei a variável d igual a 15.000, que a resposta do programa seja que essa variável string seja igual a série A. Vamos ver? Olha só, clicando aqui na calculadora, obviamente deu aí série A. Agora, eu vou mudar o valor da variável d para 14.000, por exemplo. E qual que é o resultado que a gente espera? Que, obviamente, dê série B. E, por fim, vou te fazer uma provocação aqui e te perguntar o seguinte. Se eu colocar 25.000 na variável d, qual a resposta esperada? É claro que vai ser série B. Porque a lógica que eu queria, que era constatar que o jogador que ganha mais ou igual a 15.000 fosse jogador de série A, essa lógica que eu queria não foi a lógica que eu escrevi, porque aqui a gente colocou somente igual. Ou seja, qualquer coisa que for diferente de 15.000, o nosso programinha vai retornar série B, tá? Mas isso aí é um assunto para uma outra história. Você se lembra que agora no início da aula eu te mostrei essa lista de funções de string, não é verdade? Eu comentei que são 31 funções de string disponíveis no programa, só que nessa lista que está no site só aparecem 30. Depois eu falei que lá no manual tinham só umas 20 explicadas. Pois então, eu mostrei essa lista sem fazer qualquer tipo de detalhamento. Eu só exemplifiquei aleatoriamente algumas. Mas agora no próximo tutorial eu quero fazer uma coisa bem mais estruturada. Eu quero agrupar essas funções de acordo com as categorias do que elas podem fazer e para que elas servem. Tá legal? Então eu te vejo na próxima aula, onde essas funções vão estar agrupadas de acordo com suas funcionalidades específicas. Valeu por assistir, daqui a pouco te vejo de novo.